que eu reflito muito nesse texto, porque é uma confrontação constante que Deus faz na minha vida, na medida da graça. Quando Deus me ensina, me corrige constantemente, como Deus age comigo, por meio da graça. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 34 a 50, é uma das experiências, 36, desculpa, do versículo 36 ao 50, um dos milagres de Jesus, uma das manifestações evidentes de Jesus, da intervenção de Jesus na vida de uma pessoa, manifestando a graça, manifestando a ação do reino de Deus na vida de uma pessoa. E melhor, ou mais ainda, uma confrontação com os preceitos equivocados de uma religiosidade vã. E desde que o mundo é mundo, a religiosidade existe e domina o coração do homem. O homem é, de certa maneira, por natureza, ele é naturalmente religioso, litúrgico. Por isso, tantas expressões religiosas no mundo, por isso as religiões são tão antigas. Existem religiões que realmente são até mais antigas do que o próprio cristianismo. Religiões como o budismo, hinduísmo e outros tantos do continente asiático, são de fato, em termos de fundação e de conhecimento antropológico, arqueológico, até mais antigas do que o próprio cristianismo. Porque, na verdade, no ciclo da história da humanidade, a intervenção divina por meio de Jesus Cristo aconteceu no decorrer da história. O povo de Deus já se manifestava, já estava presente, mas houve um tempo, escrito desde a fundação de tudo, em que Deus precisou intervir na humanidade, para quebrar e para destruir todas as obras das mãos dos homens, inclusive, principalmente, as religiões, para dar um novo vaso, para dar uma nova direção ao relacionamento que Deus sempre quis ter com a humanidade. Deus havia escolhido o seu povo, o povo de Israel, para manifestar para o mundo o conhecimento, a experiência e o propósito de um Deus santo. Mas o povo falhou. Porque o povo, como eu disse, pela sua tendência naturalmente encaminhada para a religiosidade, o povo se tornou litúrgico demais. O povo criou tradições, o povo fundamentou-se em experiências pessoais e abandonou o preceito do relacionamento com Deus. Então Deus precisou intervir na história e mandou seu Filho, o que está lá em João capítulo 1, nos versos 1 ao 20, principalmente, quando diz que Deus enviou o seu Filho, o Verbo, para manifestar ao mundo a sua luz. E esse texto vai narrar um encontro, um confronto de Jesus com os fariseus, um dos grupos religiosos da época de Jesus, e dentre eles Simão, uma das autoridades religiosas. Era o cara, na época, respeitado por conhecer leis, por cumprir a lei, por saber das tradições. Era um homem irretocável dentro dos parâmetros dos homens da época, naquilo que se referia à religiosidade. E quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, eu já ouvi isso muitas vezes, quando alguém fala assim, fulano está com tanto problema que eu já falei para ele procurar uma religião para ele. Você já ouviu isso, né? Procura uma religião para você encontrar seu caminho. Deus não quer religião para ninguém. Na verdade, quando Deus usa essa expressão religião, por exemplo, lá no livro de Oséias e também no livro de Amós, o que Deus vai falar? A religião que agrada a Deus, olha só, a religião que agrada a Deus é servir aos órfãos e às viúvas, é praticar a justiça. Então, no fundo, no preceito e no conceito divino da verdadeira religião, não existe liturgia, não existe templo, não existe denominação, não existe teologia, existe vida, existe relacionamento, existe suprimento, existe sentimentos e experiências que transcendem o entendimento humano. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 7, a paz que excede todo entendimento guarde os vossos corações. Isso significa que não é a paz do mosteiro, não é a paz da clausura,
Não é a paz do isolamento. Eu vou me isolar, eu vou para um spa para ter paz, eu vou para um mosteiro tal, porque lá é um lugar de paz. Não. A verdadeira experiência com Deus, a verdadeira religião, não é baseado nesses preceitos litúrgicos, mas numa experiência pessoal do Deus que nos faz andar sobre as águas e que nos faz descansar na proa do barco, enquanto o barco se debate no meio da tempestade. Jesus é a expressão máxima, clara e evidente do que é relacionar-se com Deus. E essa experiência em que Jesus está na casa de Simão e de repente uma mulher, tida como prostituta, diz o texto que era uma mulher de fama ruim, uma mulher que por certo você e eu não convidaríamos para sentar-se à mesa conosco. De repente aquela mulher entrou, invadiu a casa de Simão, quebrando todo o protocolo, surpreendendo todos os padrões, os parâmetros éticos e sociais da época, quebrando as convenções sociais. Ela entra naquela casa, ela joga-se aos pés de Jesus, ela quebra praticamente um vaso de perfume caro, precioso, por certo adquirido com dinheiro sujo da prostituição, e começa a lavar os pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Vendo aquela cena, Simão e os outros fariseus pensam em seus corações: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela nem se aproximar. Diz o texto que Jesus, lendo o pensamento daqueles religiosos, dirigiu-se para Simão e falou: Simão, por que você está julgando esta mulher como você está julgando? Eu entrei na sua casa, você não me deu nem uma toalha e uma bacia com água, o que seria a tradição, era o que era a tradição da época. Você não me ofereceu nem uma bacia e uma toalha para que eu limpasse meus pés antes de sentar-me à mesa. Mas desde que eu cheguei, esta mulher está chorando aos meus pés. E com as próprias lágrimas, ela está lavando os meus pés, enxugando com o seu próprio cabelo. Sabe por quê, Simão? Porque ela se sente livre e perdoada pela graça. Amados, este é o poder que a graça de Deus veio manifestar ao mundo. E esta é a diferença, a confrontação, e que parece que a igreja de Cristo perdeu de vista. Nós voltamos aos odres velhos da religiosidade, da liturgia, das convenções sociais, das regras, dos ritos, da divisão clara entre certo e errado, entre gosto e não gosto, entre pode e não pode. E esse texto nos vai dar algumas lições muito preciosas, e eu diria imprescindíveis para uma experiência genuína com Deus. Esse texto fala do triunfo da graça. Esse texto fala do poder da graça. Esse texto fala da genuinidade, da verdadeira experiência com Deus. Diz assim o texto todo, vamos lê-lo para você entender bem e ver que eu não estou inventando história nenhuma. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele, então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus.
Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então, Simão, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Queridos, depois da introdução que eu fiz, depois do texto que eu li, dá até medo falar mais alguma coisa, porque já ficou claro para você o triunfo da graça. Quantos ainda choram, achando-se indignos do amor de Deus? Mas esse texto vai mostrar que nenhum rito religioso, nenhuma prática litúrgica tem tanto poder sobre a vida de uma pessoa quanto um coração quebrantado e grato. Quantas rezas são inúteis? Quantos cultos não fazem diferença nenhuma? Quantas vidas entram e saem desta e de tantas outras igrejas ao longo de séculos e milênios sem que o seu coração encontre a verdadeira paz? Quantos ritos são absolutamente inócuos porque a gente não sabe experimentar o triunfo da graça de Deus sobre nós. Jesus confrontou, eu diria, enfrentou a autoridade religiosa de sua época para mostrar a diferença entre graça e uma religião sem graça. Uma religião que impõe, e hoje, inclusive, algumas vertentes ditas evangélicas voltaram a impor aos seus seguidores o mesmo peso inquisitório, ritualista, litúrgico da era das trevas, em que indultos são cobrados, em que muitos acham que precisam pagar por um pedacinho no céu, porque ainda não experimentaram a verdadeira graça de Deus, face a uma religiosidade absolutamente sem graça, que domina as pessoas pelo medo, domina as pessoas pela culpa. E tem muita gente que diz amar a Jesus muito mais por medo de ir para o inferno do que pela expectativa de viver no paraíso. Muitos querem um relacionamento com Deus muito mais com o medo da pena da justiça do que pela experiência de uma vida de graça, de alegria, de paz. A diferença é que aquela mulher entrou naquela casa de maneira ilegítima, diz o texto que ela estava por trás de Jesus, ou seja, ela não era digna daquele momento pelas convenções sociais da época. Ela entrou envergonhada, ela estava quebrada, ela estava humilhada, mas daquela região, do meio da reunião de homens importantes, de autoridades, de títulos, de cartões pessoais de peso, a não ser Jesus, ela foi a outra pessoa que saiu dali em paz. Na verdade, eu posso imaginar as pulgas atrás das orelhas que ficaram depois que aqueles homens viram uma mulher, como aquela mulher, sair dali aliviada, por certo sorridente, alegre, transformada. Primeiro, porque a graça não discrimina. O texto diz claramente que a mulher era uma pecadora. Você leu comigo e viu, o texto não mede as palavras, para mostrar que aquela mulher tinha uma fama ruim. E Jesus sabia disso. Mas a diferença é clara.
Enquanto Jesus a recebe, a religião a discrimina. O que Simão pensa naquele momento? Se Jesus soubesse quem é essa mulher. A religião fala: qual é a sua origem? Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua condição? E quantas vezes eu já cansei de ouvir pessoas dizendo: não, eu preciso acertar a minha vida para depois então entregá-la a Jesus. Isso não tem fundamento, não tem lógica. Em nenhum lugar do Novo Testamento nós encontramos pessoas esperando o momento certo para encontrarem com Jesus. Porque o fato é que Jesus sempre vai ao encontro delas. Jesus as encontra no caminho, na sarjeta, na calçada, na prisão, no cemitério. Jesus vai às pessoas na miséria em que elas vivem. Jesus vai às pessoas, se fosse hoje eu faria um paralelo, Jesus foi à Cracolândia do Jacarezinho, naquela escuridão absoluta, para ir ao encontro das pessoas no estado onde elas estão, para dizer: vem comigo. Mas nós ficamos estáticos e as pessoas acham que precisam se limpar, enquanto que a obra da limpeza e da purificação é de Jesus. A graça não discrimina, mas a religião quer um histórico, a religião quer uma anamnese. A religião quer saber de onde você vem, para onde você vai, qual é a sua origem, qual é o seu pecado, qual é a sua culpa, qual é a sua condição, para numa avaliação saber se você é digno da graça. Jesus se dispõe, Jesus se disponibiliza, Jesus se abre e coloca-se à disposição daquela mulher para que ela experimentasse a graça de Deus. A religião é arqueológica. Não tenho nada contra a arqueologia, quem faz arqueologia, mas é que a religião, ela é por si só, ela é um conceito arqueológico da humanidade. A graça, por sua vez, ela é escatológica. Eu explico os termos. Enquanto a religião olha para você pelo passado, os fariseus estavam avaliando aquela mulher por aquilo que ela havia feito. A religião cavuca a nossa vida para elencar a nossa miséria, e se pudermos ainda expô-las nas paredes, nos painéis, nos quadros, nós não teríamos escrúpulo, se não tivéssemos limites, nós não teríamos escrúpulo para estampar nas paredes da nossa sociedade a culpa de cada um. A religião faz isso. A religião cavuca a nossa história, e quanto mais miséria, quanto mais podridão, quanto mais manchetes ruins pudermos colocar para fora, mais nos daremos por satisfeitos, como inquisitores, como homens e mulheres que se acham de alguma maneira um pouco melhores do que o outro. A graça não olha pelo que fizemos, a graça não pesa os nossos erros, a graça não soma as nossas falhas, a graça não levanta as nossas dívidas, e muito menos espera que alguém as pague. A graça olha para nós no futuro, vislumbrando aquilo no que nos transformaremos, alcançados pelo sangue de Jesus, que já pagou toda a dívida. Apropriar-se da graça de Deus é saber que enquanto gastamos tempo tentando tornarmos-nos dignos do que Deus tem para nós, a graça nos toma pela mão e diz: toma, é seu, Cristo já pagou o preço total, experimente, viva a vida, tenha paz, experimente a alegria, porque enquanto a religião cavuca o seu passado, para expor as suas falhas e buscar lhe condenar e jogar você para baixo, a religião faz isso. A graça vai olhar para você na perspectiva do futuro e vai dizer a você o que Deus é poderoso para fazer agora, transformando você em alguém novo, diferente, mas acima de tudo, melhor. A graça é baseada na fé. A surpresa daqueles fariseus
é que a religiosidade que eles expressavam, ensinavam e praticavam era baseada nos méritos. As obras eram meritórias. Se você faz bem, você merece. Se você não faz bem, você não merece. Se você cumpre o rito, se você segue a cartilha, você merece. A surpresa deles é quando Jesus fala para ela: a sua fé te salvou. Como assim a sua fé? E que preço? Como assim? Pela fé? Não há nenhum sacrifício? Não há nenhum ritual a ser realizado? Não há nenhum valor a ser pago? Não há nenhum padrão a ser preenchido? É só pela fé mesmo? Ou seja, creu, acreditou, experimentou? A graça é assim. Ao proclamar que aquela mulher estava livre da sua culpa, a única coisa que Jesus levou em conta foi a fé que ela havia demonstrado. E ele faz a comparação com o religioso. Ele disse: irmão, você estava tão preocupado com o que você ia me servir aqui, que você esqueceu de me dar o essencial. Cadê a bacia e a toalha para eu lavar meus pés? Você está tão preocupado com o que você está fazendo, está tão preocupado em impressionar-me na minha visita na sua casa, e você esqueceu do básico. Esta mulher, pelo contrário, não tinha nada para me oferecer. Sabe o que ela está me dando? Lágrimas. E você acha que suas lágrimas são inúteis? Ofereça-as em sacrifício de louvor ao Senhor. Você já pensou nisso? Você já pensou em transformar as suas lágrimas de dor em sacrifícios de louvor ao Senhor? Faça isso. Faça como esta mulher. Mas pastor, mas eu estou cansada de chorar, estou cansado de chorar. Faça como esta mulher. Derrame suas lágrimas nos pés de Jesus e adore ao Senhor. Espere o que Ele fará com suas lágrimas. E a resposta de Jesus é olhar para ela e dizer: filha, como assim, Senhor? Meu pai me abandonou quando eu era criança, minha mãe não queria mais saber de mim, fui acolhida pela rua, a rua me amou mais do que a igreja, fazendo uma referência ao testemunho de hoje de manhã. A rua me amou mais do que a igreja, o prostíbulo foi a minha casa, nunca tive pai, minha mãe me abandonou, os homens sempre me usaram, eu tornei-me um objeto, e agora vem este homem bom e me chama de filha. Filha, a tua fé te salvou. No ato de arrependimento, de humilhação e de desprendimento, aquela mulher experimentou o triunfo da graça, enquanto que o religioso, o litúrgico, o crente, foi condenado pela sua preocupação com aquilo que é vão, passageiro, humano. A religião vai se basear nos méritos, a graça vai olhar pela misericórdia. Aquela mulher não praticou nada, não fazia parte do sinédrio, não tinha uma história, não tinha uma herança, ela tinha apenas o seu coração, e foi o que Jesus precisava. Ela não teve tempo de ir lá no templo, como era costume e determinação da lei, oferecer uma pomba, uma rolinha, que era a oferta mínima da pessoa mais pobre. Ela poderia dizer: olha, então espera um pouquinho que eu vou lá no templo agora para oferecer uma rolinha para ser santificada e purificada. Não, minha filha, o tempo é outro agora. Agora é a graça. E a graça te dá a salvação aqui, nesse instante. Você não precisa mais pagar nada. Você não tem mais nada que cumprir. Não existe uma cartilha na qual você deva rezar, como diz o ditado popular. Mas eu preciso... Não, você não precisa de nada. A tua fé te salvou, diz Jesus. A graça, diferentemente da religião, produz paz. A religião gera culpa. Nossas igrejas e as religiões de maneira geral, elas geram nas pessoas culpa. A graça traz alívio e traz paz, porque nós vivemos condenando-nos mutuamente, nós escalonamos as nossas experiências,
Nós costumamos dizer quem pode, quem não pode, quem se assenta mais à frente, quem se assenta mais atrás, quem pode vir à direita e à esquerda. A religião traz culpa às pessoas e por isso desespero. Os fariseus não admitiriam aquela mulher pelos padrões da sua religiosidade. Aquela mulher, pelos olhos daqueles homens, aquela mulher não tinha direito a uma segunda chance. Ela não tinha direito a uma transformação. Para eles, como numa outra situação, numa outra narrativa, ela era digna tão somente de um apedrejamento, até a morte. Ou no mínimo, aquela mulher, pelo pecado dela, deveria levar até a morte o peso da sua culpa. E aos olhos daqueles homens, como muitos homens hoje, mulheres, ela deve sofrer até o fim. No fundo, é o que você fica fazendo quando você assiste novela. Você torce para que o vilão não morra no terceiro capítulo, ele tem que morrer no último. E normalmente o helicóptero explodindo no céu e você vê o corpo dele. É o sentimento religioso. Porque a gente não consegue olhar ninguém com graça. Principalmente os homens maus. Jesus olha para aquela mulher, olhou para ela, viu suas lágrimas, viu seu arrependimento, viu que foi uma demonstração das mais belas que a Bíblia registra, de sinceridade, de disponibilidade, de generosidade. E Jesus diz: eu recebo as suas lágrimas. Suas lágrimas me abençoaram, tocaram a minha vida. Suas lágrimas encheram o meu coração de misericórdia. Suas lágrimas fizeram a diferença. É o que Jesus poderia ter dito. Enquanto aqueles homens da religião culpavam-na, Jesus a libertava para uma nova vida. E por último, a graça gera gratidão. A religião gera crítica. E talvez seja um bom ponto para nós sempre nos avaliarmos. O autoexame é bíblico. Paulo já havia dito lá aos coríntios: cada um examine-se, pois, a si mesmo. Claro que num contexto muito específico, mas nós pegarmos o princípio é universal. E vale a pena você sempre fazer uma avaliação própria de si mesmo, no contexto da experiência com Deus. E neste contexto, aqueles homens olhando para si mesmos, viram quão passíveis de crítica, de falha, de contradição. Os fariseus, por causa da sua religiosidade, chegaram ao cúmulo de criticar Jesus, ou seja, talvez se Jesus entrasse aqui hoje e tomasse as mesmas atitudes que tomou no Novo Testamento, na época dos evangelhos sendo escritos, muitos de nós, a começar em mim, dizem: Jesus, faz isso não. Não pode. Está fora do protocolo. E muitos de nós manearíamos a cabeça de assim: esse Jesus não sabe de nada mesmo. Talvez eu ali sentado diria assim: Jesus, está dirigindo errado o culto. Não é assim que se faz não, Jesus. Não, Jesus, agora não, senta, levanta. Não, entra, sai. Jesus, não é assim que é um culto batista. Aí Jesus vem, bate palma. Não, Jesus, não bate palma não, que não pode aqui. Jesus expulsa um demônio e fala: não, Jesus, só lá fora, aqui é igreja batista, não faz isso não. Os religiosos chegaram ao cúmulo de dizer a Jesus: o Senhor não sabe o que está fazendo. E quantos de nós não faríamos a mesma coisa hoje? Quantos de nós, a começar em mim, nos escandalizaríamos pela graça, a manifestação da graça do próprio Jesus em nosso meio? Irmãos, isso é um desafio muito grande. E a graça gerou no coração daquela mulher uma gratidão, porque, como o próprio Jesus ilustrou no meio do texto, ele usou uma parábola para dizer: sabe por que esta mulher está tão grata? Porque realmente o pecado dela era muito grande. Mas vocês, que se acham tão melhores do que ela, perderam o senso da gratidão.
Então, o culto se tornou mecânico. Você não chora mais, você não se emociona mais, você não se quebranta mais, você só vê os erros, só vê as falhas, você só aponta os delitos, você só enxerga as brechas. Você esqueceu de agradecer pelo simples. Você não se emociona mais com as crianças, com os idosos, com um testemunho, com uma vigília, com uma vida transformada, com um pastor preso. Tudo isso está tão comum para você. Nós, os religiosos, achamos que nós estamos tão acima do bem e do mal, que nós perdemos o calor da espiritualidade que contagia e que faz com que nós choremos aos pés de Jesus a nossa miséria, a nossa carência, e não fosse a graça, nós estaríamos no inferno. Aquela mulher estava grata, porque ela tinha a noção exata do seu pecado. E aqueles homens eram tão críticos, porque eles não enxergavam um palmo na frente do seu nariz. E muitos acham que são tão bons religiosos, mas que no fundo, não enxergam um palmo na frente do seu nariz, porque tornaram-se tão frios, tão sepulcrais, que não choram mais por almas perdidas, não choram mais por casamentos desfeitos, não choram mais por jovens que não querem vir à igreja, não choram mais por crianças que morrem pela violência dos lares, não choram mais por jovens como a Fernanda, que não querem voltar para casa, não choram mais pela frieza da igreja de Cristo, não choram mais porque o avivamento ainda não aconteceu. Mas aquela mulher chorou, porque ela sabia que só a graça poderia triunfar sobre a sua vida. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, quebra o nosso coração, Senhor. Aviva-nos, transforma-nos como aquela mulher na casa de Simão. Nós queremos, eu quero apresentar a Ti as minhas lágrimas, quero chorar aos Teus pés, primeiramente por mim, pelo meu pecado, pela minha humanidade, pelo meu zelo inútil, pela minha indiferença, pela minha pequenez, pela minha incapacidade, pela minha vulnerabilidade ao pecado, pelas minhas fraquezas, Pai. E eu quero também apresentar a Ti as minhas lágrimas pelo Teu povo que está doente, enfermo espiritualmente, distante, indiferente. Quero apresentar as minhas lágrimas, Senhor, pelo Teu povo que abraçou a religiosidade, o rito, a liturgia como sendo um fim em si mesmo, e abandonou um relacionamento contigo, abandonou uma caminhada, um discipulado bíblico, uma descoberta diária com a Tua palavra viva em nosso coração. Eu quero apresentar a Ti as minhas lágrimas, Senhor, como aquela mulher na casa de Simão, pois careço de Ti para liderar o Teu povo, e nós, como Teu povo, carecemos de Ti para ir adiante e resplandecermos a Tua luz neste mundo. Senhor, eu quero apresentar aos Teus pés as minhas lágrimas por aqueles que estão morrendo, por estas vidas que estão aqui hoje também e ainda não entregaram seus corações a Jesus. Em nome de Jesus, quebranta esses corações, que estas vidas entendam que a graça é que triunfa e que só Jesus é a resposta, e que a graça olha para o futuro, não olha para quem nós somos hoje, mas vislumbra aquilo no que nós nos transformaremos mediante o Teu poder e o Teu amor por nós. Pai, que estas vidas que hoje estão aqui reunidas conosco
especialmente os nossos visitantes, ou aqueles que nem mais visitantes são, já fazem parte da nossa família afetiva, mas que ainda não fazem parte efetivamente da família espiritual. Entendam o triunfo da graça em suas vidas. E nesta noite entreguem seus corações a Cristo. Derramem-se como aquela mulher na casa de Simão. Senhor, abençoe esta igreja, a começar em mim, para que sejamos cada vez menos religiosos e cada vez mais avivados numa experiência genuína com Cristo, para que o mundo olhe para nós e confunda-nos com Jesus. Abençoa os nossos filhos, Senhor, guarda-os. Choramos por nossos filhos que têm amado mais ao mundo do que amado as tuas coisas. Tem misericórdia dos bebês que vão nascer, tem misericórdia das crianças que estão crescendo, dos adolescentes que estão sendo formados, dos jovens que estão tomando decisões. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, para que façam escolhas que glorifiquem o teu nome, para que eles também escolham chorar aos pés de Cristo, para experimentarem a verdadeira paz, paz que o mundo não pode dar. Eu choro, Senhor, por nossas famílias. Agora, quando estaremos orando intensamente por cada lar de nossa igreja, eu clamo em nome de Jesus. Eu apresento a Ti as lágrimas, Senhor, por lares que estão sendo desfeitos. Reconstrói, Pai. Obrigado pelo milagre da reconciliação que Tu já tens feito em vários lares, pelo novo começo que Tu tens dado a várias vidas. Senhor, nesta noite, a graça nos motiva a agradecer-Te por aquilo que Tu já tens feito em nossa vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.